Salve, meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, falaremos agora de história do Egito. O Egito, que é um reino com história ampla, não é verdade? Nós estamos falando aí de mais de 5 mil anos de história. O estabelecimento dos primeiros povos na região do Nilo se dá em torno de 5.000 a.C. Quando a gente fala de Egito Antigo, isso se estende até o ano 30 a.C. Então a gente está falando de aproximadamente 5.000 anos de história, tá certo? É importante citar alguns detalhes a princípio, aqui numa breve introdução. Quando a gente fala de Egito, gente, nós estamos falando de um reino africano. É imprescindível falar disso. É imprescindível falar sobre isso. Nós teremos um vídeo aqui no canal falando unicamente da questão africana por trás do Egito. Como o Egito é um reino africano, como foi um reino negro, mas que ao longo da história passou por um processo de branqueamento. Tá certo? Super importante falar sobre. Teremos um vídeo no canal falando só sobre isso, beleza? Outra coisa, galera, a história egípcia é tão relevante que dos muitos impérios, muitos reinos da história, um que recebe uma ciência, em particular um ramo próprio da história, é o Egito, a chamada egiptologia. Quando a gente fala de Roma, não há romanologia. Quando a gente fala da Grécia, não há greciologia. Mas no Egito há a egiptologia, devido à profundidade, à complexidade dessa história. Beleza? Galera, é importante citar que o desenvolvimento da ciência, da egiptologia, desse ramo da história, se dá em grande medida devido a expedições feitas por franceses no século XIX ao Egito. Napoleão Bonaparte, galera, tinha uma paixão, uma admiração pelo Egito. E ele organiza expedições que vão ao Egito, encontram lá muitos registros, muitos recursos históricos, vão levar para a Europa, né, vão levar essa riqueza material para a Europa. Inclusive, muitos desses achados se encontram hoje no Museu do Louvre, como, por exemplo, a famosa Pedra de Roseta. Nessas imagens nós vemos aí a chamada Pedra de Roseta. À direita, aí, para você que observa, tem a projeção de como a pedra seria originalmente, e à direita tem a pedra que foi encontrada de fato, que basicamente tem o mesmo texto escrito em 3 idiomas. No idioma grego, que já era um idioma conhecido em toda a antiguidade, né? O idioma também demótico e o idioma dos hieroglífico, né? Esse achado foi fundamental, porque conhecendo o texto grego, sabendo que os 3 escritos eram do mesmo texto, né? Foi possível detectar, foi possível traduzir os idiomas egípcios. Então é um achado arqueológico fundamental para a história egípcia, e hoje a pedra se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Meus queridos, falando agora da arte no Egito, tá certo? Nós vamos aprofundar um pouco a partir da análise de algumas imagens, mas 4 características gerais, fundamentais da arte egípcia. Primeiro, a lei da frontalidade. Depois, a ideia de que era uma arte anônima, não há o nome dos artistas, tá certo? É uma arte anônima, tratando sempre de temas oficiais, muito ligados ou à religiosidade, ou à guerra, ou à administração pública de algum recurso, tá certo? Ligado a temas oficiais. Os artistas eram meros empregados, meros funcionários do líder maior, que era o faraó. Como tudo, como todos no Egito, tá certo? Havia também uma hierarquização nas pinturas. Quanto mais importante o indivíduo retratado fosse, maior a sua imagem na pintura expressada. Nós vemos aqui, portanto, a lei da frontalidade expressa nessa pintura, não é verdade? Tronco e o olho deles, da pintura no caso, está virada para frente, para a direção de quem observa, enquanto cabeça, braços e pernas estão virados para o lado, uns para os outros ali. Outro elemento importante, agora nessa segunda imagem, é com relação à estrutura hierárquica presente na imagem. Há uma hierarquia ali presente. A gente vê ao centro um faraó, com seu cavalo, em uma imagem de guerra. E nós percebemos que todos os outros, seja na frente ou atrás do faraó, são muito menores que ele. E aí isso mostra pra gente que, nessa pintura, quanto maior o indivíduo, maior a sua importância também.
falaremos agora de Egito Antigo, beleza? 3 questões em particulares do Egito. A questão da religião, da economia e da sociedade no Egito Antigo, beleza? Começando, pessoal, pelo aspecto religioso. É muito importante isso. Os egípcios eram um povo altamente religioso, tá certo, galera? E um elemento fundamental, inicial aí, da crença egípcia era a ideia de uma vida após a morte. A crença em uma vida após a morte. Beleza? Isso moldou muita coisa no comportamento deles, na história e na cultura deles. Beleza? Pessoal, quando se fala de Egito, 2 elementos saltam aos olhos, aparecem mais na mídia e coisa e tal, filmes, desenhos, que são as múmias e as pirâmides, não é verdade? Tanto a mumificação quanto as pirâmides têm exatamente a ver com essa crença da vida após a morte. O mumificar era para o corpo estar em boas condições, bem restaurado para chegar no mundo dos mortos, na vida após a morte, beleza? Enquanto as pirâmides nada mais eram do que túmulos. A pirâmide era uma construção funerária para estar em condições adequadas também, o faraó, para chegar na vida após a morte. Então, dentro de uma pirâmide, havia ali, pessoal, toda uma estrutura para que o faraó chegasse na vida após a morte, muitas vezes com sua esposa junto, com seus servos, com alimentos e aí por diante. Beleza? Galera, outro ponto fundamental. Na crença egípcia não há um deus, há muitos deuses. Eles eram politeístas. Beleza? O panteão egípcio é muito rico. E aí, pessoal, esses deuses egípcios, eles tinham, em geral, formas de homens e de animais juntos. Essa crença nós chamamos de antropozoomorfismo. Antropo de homens ou de animal, morfismo de forma. Portanto, eles criam em muitos deuses, estes deuses com forma de homem e animal juntos. Enquanto havia outros deuses só com forma de animal, outros só com forma de homem, os deuses para eles eram ligados aos elementos da natureza. Porém, predominava o antropozoomorfismo. Pessoal, falando ainda da religião, um outro aspecto muito importante foi a reforma religiosa instituída por Amenhotep. Amenhotep, também chamado de Amenófis, portanto Amenhotep IV ou Amenófis IV, ele instituiu um modelo chamado de monolatria. Por quê, pessoal? Os egípcios, como nós já vimos, criam em muitos deuses, mas no período de governo dele, lá na 18ª dinastia, ele institui, galera, que somente um deus deveria ser adorado, o deus Aton. E ele muda o nome dele, inclusive, para Akhenaton, que significa um discípulo de Aton, ou aquele que serve a Aton, tá certo? Porém, quando ele institui esse culto a um único deus, não significa que os egípcios, a partir daí, passaram a crer somente nele. Então a gente não fala exatamente, historicamente falando, que seria um monoteísmo. Não, não é adequado. Mas uma monolatria. Beleza? Por quê, pessoal? É muito importante falar. A crença de um povo não muda por um decreto administrativo. Crença é um negócio muito mais profundo, muito mais complexo. Não é verdade? Enfim. Galera, falando agora de economia, a economia egípcia é conhecida como uma das economias, junto à mesopotâmica, que forma o modo de produção asiático. Beleza? O modo de produção asiático, que era comum à Mesopotâmia, também ao Egito, eram sociedades hidráulicas, né, fortemente dependentes de grandes rios. Na Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates. Aqui no Egito, o Nilo. Mas o que é mais importante do que isso? Eram economias centralizadas no Estado. Em um governante forte, no caso do Egito, o faraó, que controlava todas as relações econômicas, as construções, a produção de alimento, o estoque desse alimento e aí por diante. Beleza? Portanto, galera, modo de produção asiático com forte controle estatal. Outro elemento importante, pessoal, o que se produzia no Egito fundamentalmente eram alimentos por meio da agricultura e também da criação de animais. Por isso, o modelo econômico ali era conhecido como economia agropastoril. Agro de agrícola, pastoril de pastoreio, produção de alimentos, né? Criação de animais, na verdade. E aí, isso dependente do Rio Nilo. Galera, a cheia e a vazão do Rio Nilo era muito importante. Beleza? Por isso, era uma economia agropastoril de regadio, devido à irrigação, que era fundamental para a produção de alimento ali.
Em alguns momentos também o comércio terá importância, não a importância da agricultura, da pecuária, mas vai ter uma importância também esse comércio também feito a partir do Rio Nilo, beleza? O comércio era levado pelo Rio Nilo aí para outras regiões. Galera, falando agora da sociedade egípcia, três são os elementos centrais que definem aquela sociedade, pessoal. Primeiro, era uma sociedade hierárquica, altamente desigual. Muitas posições, já comentaremos, e posições fixas, rígidas, portanto, hierárquica. Outro elemento, estamental. Uma sociedade estamental é aquela em que não há mobilidade social. Tá certo? O filho do pobre será pobre, o filho do governante vai ser um futuro governante. Tá certo? É uma sociedade estamental. E há um terceiro elemento, pessoal. Quem ocupava o topo da pirâmide, que era o faraó, era tido como um deus. Portanto, uma sociedade teocrática. Deus governa, o faraó governa. Beleza? O faraó, pessoal, que reunia em si atributos de líder econômico, administrativo, político, religioso e militar. Beleza? O faraó, uma autoridade máxima aí. Portanto, uma sociedade hierárquica, estamental e teocrática. Vendo aqui, galera, algumas das principais funções e das posições na sociedade. O faraó e sua família, posição de destaque, tá certo? Logo abaixo, sacerdotes e nobres, mostrando aí a importância da religião naquela sociedade. Os sacerdotes, líderes religiosos, os nobres eram os funcionários diretos do faraó na administração pública. Então o que a gente percebe, quem vem logo abaixo, os auxiliares do faraó para a administração econômica, política e para a administração religiosa, uma vez que o faraó era um deus. Beleza? Logo depois, os soldados, em alguns momentos de importância até maior, mostrando a importância militar ali no Egito. Um dado relevante, o Egito é o primeiro reino da história em que os reis vão à guerra. Os reis saem à guerra, beleza? Isso é muito importante. Eles é que vão liderar esses soldados. Logo depois, os escribas, em uma sociedade em que a escrita é altamente restrita, ser um escriba é ocupar uma posição privilegiada, beleza? Depois, comerciantes e artesãos, depois camponeses e escravos, escravos na base da sociedade, tá certo? Uma coisa relevante é que escravos ali, galera, não eram tão comuns. A escravidão no Egito, em geral, era uma escravidão por guerra. Em alguns momentos, a servidão é que vai predominar. Beleza? É isso aí, meus queridos. Qualquer dúvida, dê um toque. Tamo junto.